Fala galera, sejam bem-vindos novamente à coletiva do Tidico. Gente, o técnico Hernan Crespo finalmente chegou, já está em São Paulo e será, anunciado de forma oficial, será apresentado nesta terça-feira. Uma notícia maravilhosa, nós que estamos esperando demais essa volta do técnico Hernan Crespo, que já tem trabalhado, já tem feito boas coisas e isso nos mostra que muito provavelmente será bem badalada, bem movimentada toda essa volta do Hernan Crespo no São Paulo Futebol Clube. Já começou a trabalhar mesmo sem se apresentar presencialmente. O Crespo já nos dá boas impressões e bons indícios de um belíssimo trabalho. Nós que estávamos precisando demais dessa reviravolta, dessa mudança na comissão técnica. E aí já dá para citar um jogador, que nós estamos esperando um futuro diferente, que a gente sabe que é possível, que nós sabemos que é provável no São Paulo, que é do Luan, um cara que trabalhava bem, A questão do Luan, ela envolve muitas outras coisas que geram discussões diárias entre nós, que são muito verdadeiras, que são muito reais, porque a gente sabe que no futebol tem muito de momento, tem muito de encaixe, tem muito do jogador ali, por exemplo, estar em uma situação favorável ou não. Então, nós esperamos atitudes assim do técnico Hernan Crespo. Você trazer de volta um jogador tipo o Luan, que é um cara que pode render mais, que é um cara que não tem que ser tudo negativo, como algumas comissões que passaram falaram, Eu concordo que o Luan não é um jogador pronto, não é um jogador que é você chegar e colocar e ele vai ser um craque, Acho difícil você comparar o Luan hoje, por exemplo, com o Thiago Mendes. É claro que falta, realmente, mas nós sabemos que dá para fazer este tipo de trabalho, que nós conseguimos que o Crespo, por exemplo, pode melhorar os jogadores que já estão esquecidos, como é o caso do Luan, porque nós sabemos, nós estamos acostumados com esse tipo de coisa no futebol. Você fala, mas o tal, fulaninho ali de tal, não jogava com o treinador A, B ou C. Mas com o treinador tal ele voltou a jogar. Então isso é um bom senso, eu acho que não dá pra gente deixar de fora o Luan dessa classificação, dessa volta do Hernan Crespo, porque é um cara que já trabalhou com o Luan e nós estamos com a expectativa lá em cima de um bom trabalho no São Paulo. Outra mudança simplesmente gigantesca que nós estamos vendo é em relação à lateral direita, que nós estamos esperando o Crespo acertar. E aí é uma característica, eu tô vendo muitos de vocês comentando, a forma como o técnico Hernan Crespo irá jogar, irá desempenhar seu trabalho, seu papel, como ele vai jogar no São Paulo. Por enquanto, nós imaginamos que o Crespo ele é um técnico que joga com a bola no pé, mas também gosta de propor contra-ataque. Nós estamos imaginando, em um primeiro momento, 3 zagueiros. Acho que o Crespo pode até mudar isso, mas nós estamos imaginando, em um primeiro momento, 3 zagueiros. O Crespo possivelmente jogando com 3 zagueiros em linha no São Paulo, o que já nos mostra, que aí ele vai usar os alas, bem como ele usava o Igor Vinícius. O Igor Vinícius que o Crespo jogava. Então, o Crespo ele vai utilizar os alas. As laterais serão posições importantes para o Crespo em qualquer sistema que ele jogar. Mesmo se ele definir 3 zagueiros ou se ele definir 2 zagueiros, as alas, as laterais, serão um setor muito importante. Aí nós estamos esperando também a retomada do Wendel, que precisa jogar, gente. Vamos falar, Tidico, não dá, e se o Wendel não joga nada? Concordo que chegou não jogando nada, mas esse cara foi contratado no alto escalão, no auge pelo São Paulo. Então o Wendel, ele precisa jogar sim, ele tem que fazer a diferença agora. E eu acho que aí o Wendel precisa jogar, não é, nós não podemos pensar dessa forma de, não coloca mais esse Wendel, ele é horroroso. Nós não podemos pensar assim, o São Paulo tá gastando dinheiro. Esse cara veio para ser um baita reforço no São Paulo, esse Wendel. Então ele precisa jogar. Nós precisamos do Crespo chegar ali. Agora nós estamos esperando lucidez. Nós estamos esperando o São Paulo como um clube normal. O time que tá lá, pelo menos os que foram contratados e caros, esse Wendel é muito caro. A diretoria precisa chegar e falar, Crespo, é o seguinte, você vai chegar, beleza, monta. Esse Wendel, por exemplo, em uma reunião, em uma conversa de montagem ali, esse Wendel, se liga na lateral esquerda. Nós trouxemos o Enzo e contratamos o Wendel. Então dá uma olhada, o Wendel não tá bem.
Não sei se você viu os últimos jogos do São Paulo, mas conversa a diretoria com o Crespo. Não sei se você viu os jogos com o São Paulo, mas o Wendel não tá bem. Aí o Crespo tem que chegar e falar, deixa comigo. Não é assim, eu conheço o cara, eu sei, deixa comigo. É isso que nós estamos esperando. Que tem que colocar esse cara pra jogar sim, que é isso. Então, o cara só porque ele fez uns 6 jogos ruins, de 6 a 7 jogos, não me recordo o prazo certinho, mas só porque ele fez de 6 a 7 jogos ruins, a gente tem que, não deu certo o investimento, não é bem por aí. São Paulo não pode não pode lidar com a questão financeira dessa forma. Esse Wendel precisa trazer algum retorno, não é possível. Precisa dar mais oportunidade pro cara, precisa ser feito um trabalho ainda em cima dele, porque a gente sabe que a comissão técnica antiga não fazia trabalho em cima de ninguém. Era tudo muito ruim, muito horroroso. Então, o Crespo, eu tô com muita esperança que o Crespo ele traga o Wendel de volta, né? Que ele trabalhe, consiga fazer o trabalho em cima do Wendel. O Enzo Dias, pra mim, só tende a crescer, é um jogador que eu particularmente gosto muito. Precisamos saber como é que vai ficar o futuro dele, mas eu particularmente gosto muito do Enzo Dias e ele precisa trazer esse Wendel de volta, porque o Crespo é um cara que irá explorar as laterais direita, todas as laterais, tanto a direita quanto a esquerda, né? O setor de alas, uma vez que a gente sabe que ele gosta de jogar com a bola no pé, mas também faz tática propondo e pode jogar com os 3 zagueiros. E aí as laterais serão muito importantes, bem como eu já falei aqui pra vocês. Aí precisamos entender melhor o que é o Cédric Soares com um técnico. Eu gosto, acho que o Cédric Soares deixou a desejar em algum momento, mas é difícil fazer análise, galera. O desempenho e o rendimento de todo mundo caiu com o Zubeldia. Então, eu gosto do Cédric Soares, acho que pode ser melhor do que estava sendo com o Zubeldia, que colocou ele de atacante. Isso também não dá para levar em consideração a queda de rendimento do Cédric, porque ele foi colocado de atacante. Então é inacreditável, inaceitável, fazendo dobradinha nas laterais, o que é um absurdo. Olha o pernilongo aqui, ó. O que é um absurdo, né? Então, precisamos ver do Cédric, e aí... finalmente, né, é uma reviravolta incrível, porque nós estamos esperando ver um jogador. Qual que é o jogador, galera? Quem que tá pra jogar no São Paulo finalmente? O Mike, lateral direito Mike, que nem é mais tão novo. A gente vê o São Paulo indo atrás de contratar jogadores dessa faixa etária, com a idade do Mike. Vocês sabem quantos anos o Mike tem? Mike tem 21 anos, não tem? Pera aí. Eu tenho quase certeza. Mike SPFC. Se eu não me engano, o Mike tem 21 anos. Tá aqui, ó. Oh, não foi. Pera, gente. Pera. Tá aqui, ó. 20. anos. Mike tem 20 anos, Mike tem 20 anos, vai fazer 21. Então, é maravilhoso porque nós tínhamos certeza, né, com essa diretoria, essa gestão falando que não ia mudar a comissão técnica. A gente tinha certeza que o Mike não ia jogar. Por quê? A gente não via nem o Rian Francisco jogando. Então, o Mike de 20 anos não é mais tão novo. Nós vemos o São Paulo querendo contratar jogadores de 22, 23 anos. Tem diferença, mas não tem tanta diferença pelo que nós já vimos do Mike na base. O Mike, ele é como se fosse um jogador... O Mike é como se fosse um jogador profissional na base. Todo mundo tem essa impressão. Então é maravilhoso, porque agora o Mike ele pode ser um jogador muito aproveitado. E outra, gente, assim, eu não quero parecer ser injusto, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu gosto do Cédric Soares, mas a chance com todo respeito ao Cédric, eu acho interessante o jogador. Eu gosto da contratação do Cédric, que veio de graça. É um cara mais velho, é um cara que tem um histórico de lesão, pode não aguentar todos os jogos. Mas com o que a gente vê, o Mike era um jogador muito mais promissor, com muito mais chances de dar certo do que o Cédric Soares. E não ia jogar de jeito nenhum. Se o Rian Francisco não joga no São Paulo, não jogava no São Paulo com o Zubeldia, qual era a chance do Mike? Ele improvisava zagueiro na lateral. Ele improvisava, o técnico anterior improvisava zagueiro na lateral para não colocar ninguém da base, para nunca olhar para ninguém da base. Sendo que isso não tem nenhuma lógica, nenhuma coerência, porque nós vimos em um outro cenário, em um outro ambiente dessa mesma gestão, o São Paulo ficar jogando com o Wellington e Patrick Lanza. Vocês lembram quanto tempo, antes de chegar o Enzo Dias e o Wendel, quanto tempo nós jogamos com o Wellington e Patrick Lanza, dois jogadores horrorosos? Em um discurso de não temos ninguém, São Paulo não conseguiu contratar, não temos ninguém.
Então, assim, é muito melhor. É muito melhor. Essa reviravolta é o que eu tô falando todos os dias pra vocês, gente. Essa volta do Crespo, toda essa reviravolta que eu falo pra vocês aqui, é em relação ao Crespo trazer de volta meramente a lucidez pra nós. Você não tem que enfrentar uma dobradinha de lateral, de você colocar um lateral na lateral e um outro lateral, o reserva na ala, né, no ataque. É a volta. Pra mim, todo o senso importante, né, que eu tô confiando no Crespo, é voltar à lucidez do São Paulo. Eu acho que é isso que nós temos que contar agora. Eu acho que é com isso que nós verdadeiramente temos que nos apoiar em relação a essa grande volta do Crespo. Porque agora é possível. Mike já estava no elenco, só não jogava porque era o Zubeldia. Uma coisa assim horrorosa. Só não. E não é nem de jogar. A gente queria que desse oportunidades. E a gente sabe que tiveram vários jogos pra dar oportunidade. Então, finalmente, está voltando a nossa lucidez. Agora o Mike tem possibilidades de ser testado, de ser meramente colocado com o Crespo. E nós sabemos de, assim como o Luan, que eu trouxe aqui pra vocês no começo do vídeo, o Mike também tem chance de dar certo, porque nós estamos nós estamos com uma chance, uma probabilidade, uma possibilidade de ter um trabalho bem feito do técnico Hernan Crespo. Então, essa do Mike, nada me tira da cabeça que isso pode resolver a lateral direita do São Paulo, que não tem ninguém lá há muito tempo. Há muito tempo. Tivemos um ou outro bom aí, mas assim, faz muito tempo. Acho que a gente é tão ruim que a gente consegue falar de Cicinho e Ilcinho só. Aí devem falar acho que é por isso que colocam o Igor Vinícius, né? Com essa saída do Igor Vinícius. E deu polêmica em relação à saída do Igor Vinícius. Tivemos informações de que o Crespo teria. Depois desmentiram, né? Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o Crespo indagou, né? Falou: por que vocês estão. Não é que o Crespo ia melar o negócio, mas acho que ele questionou. Por que estão se desfazendo do Igor Vinícius? E aí a gente tem que encarar, tem que olhar com bons olhos o Igor Vinícius por conta de tanta carência na lateral direita. É inaceitável. Agora, nós temos que depositar nossas esperanças no Mike, que é um cara muito lógico. Gente, o Mike, ele pode ser o próximo Lucas Fernandes. Lembra o Lucas Fernandes, o meiazinho? Que a gente queria ver demais. Quando veio pro profissional, não jogou nada. Deu tudo errado na carreira dele. Mas foi um cara que foi testado. É isso que a gente precisa ver do Mike, do Rian Francisco. Precisa ver o cara sendo testado. Precisa colocar o cara pra jogar. Tem tudo pra dar certo. Pode dar errado? Pode, isso é futebol, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas tem tudo pra dar certo. Como que a gente conhece de futebol, tem tudo pra dar certo. E o Crespo é o cara pra nos fazer isso, nos dar essa esperança. Então, eu particularmente estou muito feliz por conta de todos esses sensos aí. Galera, Matias Arezzo, né, não param de chegar, né, de pipocar coisas no São Paulo em relação a novos jogadores, a novas contratações, né. Agora o da vez é o Matias Arezzo, centroavante do Grêmio, que o São Paulo teria feito proposta. Estão falando que o São Paulo não fez proposta. É claro que deve ter acontecido alguma coisa, né? Eu sempre trago aqui pra vocês e é claro que aconteceu alguma coisa. Mas aí fala, fez proposta. Aí o São Paulo, não fez proposta. É aquilo que eu falei pra vocês. Por que não chega uma notícia, uma informação de que o São Paulo fez proposta pelo Suárez? Porque realmente não aconteceu nada. Se surgiu por causa do nome do Matias ou Arezzo, por exemplo, é porque muito provavelmente aconteceu alguma coisa. Pelo que eu estou vendo, esse cara não vem pro São Paulo agora. Ainda bem, acho que não é o perfil de jogador de São Paulo. Nós temos que olhar para jogadores melhores. Acabamos de contratar o Dineno, temos o Rian, tem o André Silva, tem o Caleri. Acho que vai chegar mais um centroavante, vai chegar mais atacantes, né? Vão chegar mais reforços. Tem muitos jogadores para sair, bem como eu tô falando para vocês todos os dias, mas eu acho que o São Paulo tem que trazer jogadores de grande expressão. Pode ser um bom jogador o Matias Arezzo e tal, mas que contrate igual o Dineno, né? O Dineno, ele é um cara que ele não estava no auge da forma física, né? Eu acho que era esse o grande problema, mas o Dineno, ele é um cara que ele vem com uma bagagem muito boa, com uma impressão muito boa. Então, o São Paulo, mesmo aí falando que tá falido, que não vai conseguir gastar grandes valores em alguns outros jogadores, que pra mim também não faz o menor sentido, né? Porque gasta-se muito no São Paulo, que contrate jogadores tipo Dineno, que são nomes grandes no futebol, grandes assim, né? Pra quem conhece o cara, o Crespo mesmo já queria o Dineno antes. E eu já trouxe vídeo pra vocês falando em relação a isso.
caras grandes, caras que causam uma boa impressão no futebol. Então, que tragam jogadores tipo de Neno, que já tem um histórico, que em algum momento foi um muito bom jogador. Então, que traga mais nesse perfil, seja centroavante, seja ponta, que vai contratar agora, né? Tem esse Biel surgindo muito aí também pelo São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Falam que o Matias Arezzo, o São Paulo foi atrás, depois desmentem falando que não teve proposta. O que dá pra entender é que nada tem rumor e tem sondagem. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, pera aí. Eu tô de novo, né? De novo. É rápido. E galera, estamos esperando, né, além de tudo, a volta dos reforços, né, os reforços de verdade, né, por exemplo, Ferreirinha, Lucas, Oscar, da mesma forma como nós estamos esperando, e eu falei, nesse vídeo aqui, calhou de eu acabar falando bastante do Luan e do Mike, que são jogadores da base, né, mas não é só isso não, eu espero que o André Silva, por exemplo, digamos que o André Silva fique no São Paulo, tem conversa do André Silva podendo sair do São Paulo, mas digamos que o André Silva fique no São Paulo, eu acho que ele pode melhorar com o Crespo. Eu acho que todos os jogadores tendem a melhorar com o Crespo. Principalmente, né, eu falo do Luan por conta da situação do Alisson e do Pablo Maia, que eles têm se lesionado bastante. Então o Luan pode ser uma peça importante de elenco, bem como Marcos Antônio, Bobadilha, Luiz Gustavo, que está para voltar também. Então, por mais que eu tenha falado do Mike e do Luan nesse vídeo, tem os jogadores contratados também. E nós estamos esperando esses caras voltarem, porque aí nós sabemos de todo o potencial do São Paulo, do quão forte é esse elenco, por mais que um bando de gente que não sabe nada vem falar que o elenco do São Paulo não é bom, né? Que, pô, gente, que time de hoje do Brasil tem Oscar e Lucas? Né? Você tem lá um Hulk no Atlético Mineiro que tá velho, você tem uma Arrascaeta que joga muito, você tem os principais de cada time, mas Oscar e Lucas não é muito forte. O Oscar até ontem ganhava 9 milhões na China. Não é muito forte o time? Eu acho muito forte o ataque. Eu acho muito forte. E eu já vejo o Crespo conseguindo montar esse ataque com a lucidez, com toda a bagagem, com toda o como ele é melhor que a antiga comissão técnica, montando, por exemplo, ali com o Oscar, com o Lucas, com o Ferreirinha, com o Dineno. É forte demais, é veloz. Porque você tem o Oscar, que é um cara que ele não é tão rápido, não está tão rápido, mas é um cara rápido, relativamente rápido, e é um cara organizador, é um cara genial, que dá muitos passes, lançamentos. Você tem o Ferreirinha, que é um cara que ele não é tão técnico igual o Oscar, mas ele é muito rápido, é um driblador. Você tem o Dineno, que é um cabeceador, que é um pivôzão, que é um cara de área. E você tem o Lucas Moura, que é um craque, que é um cara que ele é rápido, finalizador, é um cara pra jogar solto. Você tem o Oscar ali, Ferreirinha acendendo, o Oscar ali parado no meio de campo, de meia, né? Será que... Porque agora a gente tem a impressão de que o Oscar vai jogar de meia, coisa que ele nunca jogou com o Zubeldia. É inacreditável, né? É inacreditável. Então, você tem o Oscar, que é um cara de cadência. Você tem o Ferreirinha, que é um ponta que fica acendendo o jogo o tempo inteiro. Você tem o Dineno, que aparentemente será o titular com o Crespo, né? E é um cara que a gente espera ver. E aí você tem o Lucas como elemento de surpresa, que é um craque. Como é que o time adversário marca tantos jogadores assim? Fora as outras variações que nós ainda temos, né? Como Caleri quando voltar, André Silva, Rian Francisco. Quem mais? Tem o Luca, tem o Lucas Ferreira. Jogadores também que o Crespo pode aproveitar e que nós sabemos do potencial. Porque o Zubeldia, quando já não tinha mais tática, não tinha mais nada, quem salvou a pele dele na Libertadores, por exemplo, foi o Luca e o Lucas Ferreira. Então, galera, acho que a partir disso, eu acho que o mais importante de toda essa reviravolta, de todas essas mudanças boas que nós estamos vendo, é voltar à lucidez. É nós não acharmos que nós estamos loucos, né? É você... Porque é falado pra nós há muito tempo que o Luciano é 10. E o Luciano nem é um grande... Ah, o Luciano! Eu esqueci do Luciano. O Luciano, pra mim, pode jogar bem com o Crespo se jogar de atacante. Sempre falei aqui que eu gosto do Luciano de atacante. De meia é ridículo, mas de atacante é bom. Então, eu acho que o mais importante de tudo é voltar à lucidez. A gente deve... Cara, fala, pô, tá vendo? Não é pra colocar o Mike e falar, tá resolvida a situação do São Paulo durante 10 anos. Vamos depositar todas as esperanças no garoto. Não é isso. Mas dá mais chance pro Mike. Coloca o Oscar na meia, coloca o Luciano de atacante. Faz esse time jogar bola. Traga de volta o Wendel. Não coloca o Enzo Dias de atacante. Né? Acho que é o básico, é o óbvio. E agora o Crespão já chegou, já desembarca em São Paulo, vai se apresentar de forma oficial na terça-feira, e aí nós estamos esperando, né?
Luan, todo tipo de melhora possível. É claro que um ou outro pode piorar, mas eu acho que na totalidade os jogadores vão melhorar. Luan, para mim, passa a ser uma peça importante pela questão física que nós estamos vendo ultimamente do Alisson e do Pablo Maia. O Mike agora tem que jogar na lateral direita e pode resolver. Oscar tem que estrear pelo São Paulo. O Oscar teve bons lances, bons repentes, mas esse cara ele precisa ser tudo o que ele tem condição total de ser tudo o que ele chegou para ser. Então, finalmente, para mim as impressões são as melhores possíveis. Eu acho que agora o São Paulo tem tudo para decolar. Mas também quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até a próxima.